Bom trade, nessa aula 3 a gente vai falar sobre pressão, rejeição, máximas e mínimas. Então, a pressão, a rejeição, a máximas e mínimas, elas te dão uma direção para onde o preço vai, beleza? Então, antes de tudo aqui, já deixa aquele like para fortalecer. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreve no canal e simbora para a aula para que vocês possam aprender aí sair um trader muito consistente aqui operando scalp e serve também para operações longas, mas aqui a gente trabalha mais com scalper, beleza? Então, primeiro de tudo, o que é uma pressão e o que é uma rejeição? Pressão, o próprio nome já diz, pressionar o preço para a zona seguinte, e a rejeição já fala o contrário, rejeitar o preço quando chegar na zona seguinte, beleza? Então, primeiro de tudo, o que é que a gente tem? A gente tem um grande candle vendedor que abriu aqui. Então, assim que esse candle abre aqui, a gente não sabe para onde ou que vai ser o próximo movimento do mercado, beleza? Então, como esse candle aqui foi um candle que ele teve, ó, quantidade de pontos dele foi equivalente a 18 pontos, beleza? Então aqui a gente está no dólar, foi a quantidade de pontos 18 pontos, então é um candle muito grande, ou seja, é um candle já de exaustão de preço. Então, se é um candle de exaustão de preço, tem a probabilidade de o candle seguinte ser esse aqui, comprador, beleza? Então existe uma probabilidade, ou o preço ele pode abrir com outro candle de venda aqui e fazer a continuidade do preço, beleza? Então, diante disso, se a gente tem esse vendedor e agora o candle 2 formou o comprador, a gente tem o que? Uma zona de suporte, beleza? Então, nosso suporte está localizado aqui nessa região. Então, quando o mercado ele vem nessa região aqui, o comprador aqui, ó, que subiu, ele teve uma pressão por parte dos compradores. Por quê? Quando o vendedor desce, o vendedor startou em alguma zona passada. Então, quando o vendedor startou na zona passada, a gente viu que era um candle de exaustão com 18 pontos. Então, o mercado ele tem que corrigir aí no mínimo 50%, beleza? Então, entrou um candle de compra. Assim que o candle 2 entra, compra, beleza? Onde os compradores defendem essa região, essa posição, a gente tem a pressão, que é na parte abaixo, beleza? Que é a mínima do candle comprador. Então a gente tem pressão nessa mínima do candle comprador. E a gente tem aqui agora uma nova máxima a ser buscada. Como assim? Se o preço ele tem pressão, ele tem rejeição. Então se ele tem rejeição, ele tem máximas e tem mínimas, beleza? Então esse candle aqui ele deixou uma máxima a ser buscada. Qual é o papel do próximo candle a fazer? Esse candle aqui ele mostrou uma determinada força, beleza? Então o papel do terceiro candle de abertura é um candle de compra. Por quê? O candle de compra ele tem que agredir essa máxima aqui, ó. Por quê? O preço ele busca máximas e mínimas dos candles. Então o candle 3 ele veio buscar essa máxima aqui, tranquilo? Então era o papel dele. Então aqui formou um spinning top, beleza? Ou mais conhecido como side candle. Então deu continuidade e fez o que? Projetou mais uma máxima. Só que o candle 3, o que é que ele teve? Ele teve pressão. Então pressão é abaixo do candle comprador, ou seja, pressão é a nova mínima do comprador. Tranquilo? Então quando esse comprador chega a determinada localização aqui, ó, foi onde aconteceu a rejeição por parte dos vendedores, ó. Veja que o comprador ele vem até aqui, ó. Quando o comprador ele chega nessa região aqui, ele está buscando o quê? A máxima do vendedor. Por quê? O comprador ele procura o vendedor e o vendedor ele procura o comprador. Então, quando esse comprador aqui do candle 3 ele chegou a determinado perto da zona, sofreu o quê? Uma rejeição de preço. Por que ele sofreu essa rejeição de preço? E o quarto candle ele foi um candle que foi um candle de indecisão. Pelo seguinte, se eu tenho um candle de venda que tem que ser corrigido, então ele já foi, ó. Vamos pegar daqui, ó, da máxima, da mínima, perdão, até a máxima do candle 3, ó. Olha o tamanho desse candle. Então, se a gente soma o candle 2 mais o candle 3, dá um candle equivalente aqui a essa vela aqui, essa barra de ignição, ou conhecida também como barra elefante, marubozu e etc. Então, ó, esse comprador aqui, ó, se a gente somar essas duas velas, ficou com esse tipo de candle aqui. Só que quando eu olhar aqui, ó, a gente tem o que? Esse pavio, ou seja, essa rejeição. Então, se eu vim aqui, eu apago essa rejeição, beleza? Ó, vou vir daqui, formação do candle,
até ó, a rejeição do preço e vou terminar aqui ó, até o fechamento. Então, essa barra aqui ela já corrigiu mais de 50% do candle anterior, somando todos esses dois candles. Então, esse candle que deixou o pavio, que foi o candle 3, que é a máxima dele, ele sofreu uma rejeição nessa região aqui, ó. Por esse candle somado com esse dá um candle que corrigiu o candle 1. Então, 2 mais 3 corrigiu o candle 1 em basicamente aí 75%, beleza? Então, entrou aqui agora o doji. Então, se aqui eu sofri uma rejeição, que o meu comprador ele foi buscar a zona de vendedor, então quando o comprador chega na venda do vendedor, ele sofre rejeição. Então, quando o vendedor chega na zona de comprador, ele também sofre o que? Rejeição. Então, se eu tenho essa região aqui agora, qual é o próximo movimento que o preço ele pode fazer? Ele pode fazer a movimentação para vir buscar essa zona. Por quê? O candle 4 ele foi um candle de indecisão. Então, ele parou aqui no meio. Então, quando aparece um doji praticamente nos topos, o mercado tende a fazer um candle de venda. Por quê? Se o candle 4, ele particularmente ele está dizendo para a gente, ó, entrou força mediana para continuidade. Então, se o candle 4 aqui ele não for um candle de compra, então claramente o doji está indicando, ó, comprador não entrou nessa vela. Então, o que vai acontecer? O vendedor assume o controle. Porém, esse vendedor aqui agora, ele se tornou o quê? Um comprador. Então, quando ele se torna um comprador aqui, ó, ele vem até aqui em cima. Então, quando ele chega aqui, o que é que ele sofre? Uma rejeição. Então, por que aconteceu essa rejeição? Porque o mercado trabalhou aqui, ó, vindo buscar o quê? Essas regiões do candle 112 e do candle 113, 113, 112. Então aconteceu o quê? A rejeição por parte dos vendedores, tornando o candle comprador de abertura para um vendedor. Então o que é que eu tenho aqui agora? Eu tenho pressão vendedora a startando. Tranquilo? Então se eu tenho essa pressão aqui, ó, vendedor startando, qual é o próximo candle? O próximo candle automaticamente ele tem que ser um candle de venda. Por quê? Porque a gente tem pressão e tem uma zona para ser agredida, que é essa zona de suporte. Então, o candle 6, que é esse martelo aqui que se formou, ele abriu, beleza? Em gap de alta, foi até aqui, ó. Então, até o momento, antes de acabar o segundo do candle, ele era um candle vendedor. Então, o que aconteceu? O mercado foi, retraiu e formou o quê? Formou um candle, praticamente um martelo. Então, quando o mercado ele forma esse candle 6 em um martelo, significa que o vendedor veio até aproximadamente a essa zona, sofreu uma rejeição por parte dos compradores, então o comprador startou mais força que o vendedor, formando esse candle martelo, que é o candle 6. Beleza? Então, quando ele forma esse candle aqui comprador, o que é que ele está me dizendo? Pô, teve pressão compradora e agora aqui é um candle comprador, um martelo. Então, se o mercado ele está trabalhando nesse tipo aqui, ó, movimentação, correção, movimentação. Então, quando ele deixa um fundo maior que o outro, me indica que teve rejeição por parte dos compradores e me indica que teve uma pressão formando um candle martelo, então significa que o próximo candle ele tem 50% de chance de ser comprador. Beleza? Por que isso? Porque o mercado simplesmente rejeitou o preço ao chegar perto de determinada zona. Então, ó, o candle seguinte ele tem que ser um candle comprador. Então, ele abre, vem até aqui, ó, vem buscar 50% do candle anterior e faz a continuidade formando o mesmo candle, porém com pressões diferentes. Então, aqui nesse candle 7 a gente já tem uma pressão mediana. A gente não tem tanta pressão como teve no candle anterior, que foi o candle 6. Então, esse candle 7, o que é que ele faz? Ele projeta uma nova máxima a ser buscada, rompe a nova máxima e o corpo do candle 6. Então, o próximo candle, que é o candle 8, ele abre em gap de alta. Então, quando o mercado ele abre em gap de alta, no caso o candle abre em gap de alta, a probabilidade é de 50% dele subir. Então, se ele abre em baixa, a probabilidade é que ele desça ao invés de subir, tranquilo? Então, esse candle 8 aqui, o que é que aconteceu? O candle 8, ele foi um candle de força expressiva. Foi o quê? Um candle mediano, um candle de continuidade de movimento. Então, esse candle 8, ele veio buscar o quê? Essa região que está localizada aqui. Então, nessa região, o que é que a gente tem? A gente tem a entrada de vendedores localizada aí. Por quê? O candle 3 me diz que tem vendedor entrando e o candle 5 me diz que tem vendedor
entrando. E o próprio candle 1 na abertura me fala que tem vendedor entrando nessa zona aqui. Então, se eu tenho um vendedor entrando aqui nessa zona, eu posso esperar o quê? Uma possível rejeição do preço. O que aconteceu? Depois do candle 8 ser formado buscando essa região de resistência, onde os vendedores estão buscando rejeitar o preço por parte dos compradores, o que aconteceu? O candle 9 ele abre novamente em gap de alta e começou o que? Fazer um movimento para alta. Observe que o candle 7 ele abriu em gap de alta, o candle 8 abriu em gap de alta e o candle 9 agora abriu em gap de alta. Beleza? Então, para gente que faz scalp aqui, ó, essa continuidade aqui ó, é boa, beleza? Esse candle 9, quando ele abre em scalp, ele tem o quê? A probabilidade que ele possa tocar aqui, o preço rejeitar ele e ele se formar um candle de venda. E a outra probabilidade é que o candle 9 ele possa fazer o que? Ele possa agredir essa região. Por quê? O mercado está com interesse na máxima do candle de venda. Beleza? Máxima no candle vendedor, no candle 1. Então, quando esse candle 9 vem e rompe essa zona, o que acontece? Toda vez que o mercado, ou o candle, falando em si, ele rompe uma região, ele faz o quê? Que a gente aprendeu na aula passada, ele devolve. Então, se ele devolve o preço, eu vou fazer eu entrar comprado aqui, provavelmente no scalper a gente pode entrar, mas muitas das vezes quando ele rompe, eu já espero o que? A reversão, porque eu sei que provavelmente o mercado ele pode devolver. Se o mercado continuar aqui com um candle comprador, então o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer novamente uma compra buscando aí o scalp. Tranquilo? Então, o mercado trabalhou nessa região, tá aqui, ó. Rompeu essa região e devolveu. O que acontece? Essa região é uma região muito forte, então o vendedor está atuando aqui com frequência. Então, quando o candle 10 ele me mostra que o vendedor ele voltou para dentro da região, aqui ó, rompeu a região, mas voltou rapidamente, a probabilidade é que o candle 11 ele seja vendedor, porque a gente tem um candle mediano que é o candle 10. Beleza? Então, o que aconteceu? O candle dá continuidade. O candle 11 ele projeta o quê? Uma nova mínima a ser buscada. Então, quando o candle 11 ele projeta uma nova mínima a ser buscada, então a probabilidade é que o candle 12 seja também um candle vendedor. Só que aqui o mercado ele vem até aqui embaixo, projeta uma nova mínima a ser buscada e fica o que? Um doji localizado aí. Então o mercado ficou indeciso de novo, ou seja, não entrou vendedor aqui nesse doji. Porém, se não entrou vendedor, a probabilidade que eu tenho aqui, vocês já pensaram aí, é de fazer uma compra, tranquilo? Porém, o que é que a gente tem que perceber? A gente tem que perceber que se o mercado ele já vem dessa impulsão aqui, beleza? Ele tem uma correção secundária, tem aqui, ó, esse movimento de impulsão aqui, ó, que acaba sendo fraco por não romper esse fundo. Ele tem agora o que? Uma impulsão. Só que essa impulsão aqui ela não se torna impulsão porque ele não rompeu o topo. Falhou em romper essa estrutura de alta. Então o que acontece aqui? A gente vai ter agora uma impulsão buscando essa zona daqui agora. E como eu identifico isso? Eu identifico isso através de possivelmente uma linha de tendência. Beleza? O que acontece? Quando o mercado está trabalhando aqui, ó, ele está subindo. Ó. Então, enquanto ele não romper essa linha de tendência, ele não vai descer, ele vai trabalhar nessa região. Então aqui a gente vê que o candle 12 abre fora dessa linha de tendência e faz o que? Deixou a nova mínima. Então eu vou comprar aqui? Não, porque eu sei que aqui o vendedor defendeu e entrou com muita força. Quando o vendedor entra com força nessa região, a gente vê que o candle seguinte, que é o candle 13, ele projeta mais uma vez o que? Uma mínima a ser buscada. Então a probabilidade que o próximo candle ele faça outro movimento de baixa, beleza? Então, para gente que opera scalp, fica muito mais fácil, porque a gente executa a ordem, beleza? No fechamento do candle, então ele bate na nossa projeção de ganho e já volta. Então, ele já pega o ganho e já sai. Então, isso, se a gente aqui, ó, por exemplo, nesse candle 14, se a gente fosse entrar vendido aqui, ó, ele veio aqui até aqui, ó, ele pagou o scalp, beleza? Só que depois ele fez o que? Ele reverteu. Então, quando ele reverteu, o que acontece? Vou entrar comprado aqui para buscar essa zona? Tem uma probabilidade. Porém, qual é a probabilidade que eu posso ter aqui, que eu posso me contextualizar
no preço. É o seguinte, se o candle 14 era um candle que indicou que o próximo candle iria ser um candle de venda, e o candle 15 ele não se tornou um vendedor, ele ficou o quê? Lateralizado. Como assim? Ó, o candle ele tem o mesmo tamanho, a mesma proporção de corpo. Eu vou entrar nesse candle? Não. Por que eu não vou entrar? Porque o mercado simplesmente ele me disse que o próximo candle pode ser um candle do mesmo tamanho de corpo e ficar trabalhando aonde? Dentro desse caixote aqui agora. Então a gente tem praticamente isso aqui, ó. Ó, o mercado poderia ficar trabalhando aqui dentro desse caixote. Então, o que é que eu espero? Eu espero o mercado ele se decidir para onde ele quer ir. Por que disso? Porque se a gente opera vela por vela, então a gente tem que saber os momentos que o mercado ele vai startar, ou seja, ele vai parar, ele vai nos mostrar que pode acontecer um candle de cor oposta, um candle contra a nossa probabilidade de leitura. Então, ó, entrou um comprador, o que é que eu faço? Não faço nada, porque eu estou vendo que o mercado vai ser lateral. Quando esse 16 entra aqui, esse 16 faz o quê? Faz um engolfo de baixa. Então, o engolfo de baixa, claramente ele está me dizendo que, ó, fiz um topo mais baixo que o topo anterior. Então, se eu tenho um candle que ele fez um topo mais baixo que o anterior, está trabalhando numa linha de tendência como essa, tem um padrão de engolfo e tem uma região do candle 6 a ser buscada e é do candle 2 a ser buscado, o que é que eu faço? Eu faço uma venda. Por quê? Eu tenho confluências para vender. Então, tá tudo a meu favor para mim fazer uma venda. Tranquilo? Então, ó, candle 17. O candle 17 ele faz novamente o quê? Outra movimentação para continuidade. Veja que os candles eles são todos parecidos. Ó, continuidade, probabilidade de continuidade, probabilidade de continuidade. Então aqui a gente vê o que? O 17 projetando o que? Uma mínima a ser buscada. Então quando essa projeção de mínima ela está projetada aqui para buscar essas mínimas aqui, ó, esses futuros pontos do candle 2 e candle 6, então o que? Eu tenho uma venda. Então o que é que eu faço? Eu bato aqui para fazer uma venda de novo. Então a gente vê aqui que ele desceu até aqui, derreteu e pagou o nosso scalp. Beleza? Então, ó, depois do candle 18 entrar aqui comprador, observe que o mercado ele forma o que? Ele forma o mesmo padrão que ele formou anteriormente. Olha só isso. Ó, duas velas praticamente do mesmo tamanho, beleza? Indicando a possível lateralização. E os candles seguintes, ó, candle 16 engolfou o 15 e candle 19 engolfou o 18. O que é que aconteceu? Depois do candle 16 deu continuidade, depois do candle 19 deu continuidade de preço. Então, o mercado rompeu essa região. Posso fazer outra venda? Então aqui a gente tem a resposta. Essa região aqui, ó, que rejeita o preço, ela já rejeitou. O que é que eu faço? Se eu vi que esse preço aqui ele sofreu uma rejeição, mas ele projetou uma nova mínima, o que é que eu faço? Eu vou observar o que? Toda a leitura do contexto. Então aqui a gente tem uma impulsão de baixa, beleza? Então o que é que eu faço aqui? Eu vendo, eu espero o candle se movimentar aqui, ó, e vejo qual é o movimento que ele vai me dizer se ele vai reverter ou não, porque às vezes o candle ele já abre e já sobe de cara, então aí a gente não faz nada. Aqui o candle ele desceu e fez uma probabilidade de venda. Então aqui o candle 20 foi um candle vendedor. Poderia entrar? Poderia, mas eu não entraria. Por quê? Quando o mercado rompe, ele faz o quê? Ele devolve. Então, se eu tenho todo esse contexto em mente, eu sei que eu não posso fazer operações aí por impulso. Tranquilo? Depois do candle 20, o que é que aconteceu? Ele foi um candle que teve pressão, mas não teve o que? Nova mínima a ser buscada. Ou seja, ele foi um candle aqui que não teve mínima nenhum, nem interesse nenhum de um próximo candle ir e fazer um movimento de queda. Então eu vendo aqui esse candle sem pavio, aqui sem essa mínima a ser buscada, o que é que eu faço? Eu não vendo, porque eu sei que o mercado ele pode vir e reverter, e foi o que aconteceu aqui, ó. No candle 21, o mercado vem até aqui, ó. Quando ele vem até aqui, ó, ele sofre o quê? Uma rejeição por parte dos vendedores. Porque aqui a gente está vendo que a gente está no fluxo para queda. Então, esse comprador aqui, o que é que ele está nos dizendo? Ele está dizendo que, pô, formei um padrão aqui, que é um Harami, então eu tenho a probabilidade de subir aqui e fazer esse movimento para alta. Então, se ele tem essa possibilidade de fazer esse movimento de alta, o que é que eu espero? Eu espero o próximo candle, porque o próximo candle vai me dizer se o mercado
ele vai vir para essa região novamente. Por quê? Se formou um padrão e não confirmou na maioria das vezes, eu não entro, porque eu já sei que o mercado ele vem dessa movimentação aqui, ó. Então, ele pode fazer esse tipo de movimentação aqui e continuar o que? Descendo. Fazer a movimentação para queda. Só que aqui eu já venho o que? Já venho mentalizando o que? Pô, força, força. Opa, entrada de comprador. Se entrou um comprador aqui, então aqui tem uma região que o comprador tem interesse. Então, a possibilidade é que aconteça esse candle 22 seja um vendedor, porque o candle 21 ele não tem força para startar todo o movimento anterior. Então, se o candle 21 ele não tem força para startar todo o movimento anterior, porque eu vou entrar comprado se eu sei que pode acontecer o último suspiro dos vendedores. Não faz sentido, tranquilo? Depois disso, o mercado fez o quê? Um candle do mesmo tamanho, o 21 do mesmo tamanho do 22. Então já denomina o que aqui? Lateralização. O próximo candle, que foi o 23, me confirmou essa lateralização. O que é que eu faço? Não faço nada. O candle 24 confirmou novamente a lateralização. Quando é que eu vou operar? Quando o 25 romper ou para cima ou para baixo desse caixote. Então, ó, observe que o 25 ele rompe e quebra essa região, ou seja, ele volta para dentro dessa região. Então, se ele volta para dentro da região, ele tem interesse na região. E que interesse é? Aqui, ó. O mercado agora passa a ter interesse aqui. Então, eu tenho uma probabilidade de uma possível compra buscando o que? Essa região aqui. Então, o candle 26, ele abre um gap de alta. Então, vocês viram que o candle 7, gap de alta, subiu. O 8, gap de alta, subiu. O 9, gap de alta, subiu. E com o 26 não foi diferente. Então, ele subiu e veio buscar o que? Essa região. Então, quando ele veio buscar essa região, o que é que aconteceu? O 27 confirmou que ia rompendo. E depois o mercado fez o que? Ele devolveu. Por quê? Ele rompeu com o mesmo candle aqui, que foi o candle 9. Observe que o candle 27 e o candle 9 são os mesmos candles. E devolveu. Então, assim que ele devolveu ao vendedor, o que aconteceu? O vendedor ele não termina abaixo dessa região. Então, se ele não termina abaixo dessa região, o que aconteceu aqui? Aconteceu uma rejeição de preço. Porque depois que o mercado ele faz o rompimento aqui, ó, que ele vem buscar isso aqui, ó, ele encontra pelo caminho regiões. Então, ó, ele encontrou a região do 27 e ele encontrou a região do 26. Então, aqui eu tenho força compradora startando. Então, eu tenho candles medianos e o 25, que é o candle agressivo. Então, ele voltou aqui, trabalhou nessa região. Então, o próximo candle ele fez o quê? Ele subiu, foi um candle comprador, depois reverteu. O que é que ele faz? Ele faz a mesma coisa daqui, ó. Vendedor, vendedor, comprador. Ó, comprador 26, comprador 27, vendedor 28. O que é que aconteceu aqui com o comprador? O próximo candle foi o quê? Foi o último suspiro, que foi o 22. O próximo candle aqui, 29, foi o quê? Foi o último suspiro. O próximo candle foi o quê? Foi uma reversão. O próximo candle aqui, praticamente uma reversão. Então, depois que o mercado ele projeta aqui, ó, essa máxima e reverte o preço aqui com esse doji indicando indecisão do mercado, então o que aconteceu? O mercado caiu. Então, o 31 ele fez o que? Ele fez o mesmo movimento do candle 5. O candle 30 ele fez o mesmo movimento do candle 4. Então, o candle 4 indicou o que? Decisão, o mercado caiu. O candle 30 indicou indecisão e caiu. O candle 12 indicou indecisão e caiu também. Você vê que o preço ele vai se formando. Depois, ó, força vendedora, nova mínima a ser buscada. Qual é a próxima região que o preço tem interesse? A próxima região que o preço tem interesse ela está localizada aqui, ó. Então, essa região agora, ela passa a ser a região de interesse, beleza? Então, se essa região é a região de interesse, o que acontece? Se o candle 31 aqui startou com muita força, o mercado ele tende o quê? Ele tende a fazer um movimento para queda. Porém, o mercado ele faz o mesmo movimento. Ó. Desceu o vendedor, entrou o comprador. Desceu o vendedor, entrou o comprador. A probabilidade aqui é que o mercado ele tenha descido aqui, na modalidade scalp da gente aqui, que a gente pega poucos pontos. Então aqui, ó, já temos batido o scalp, pegamos aqui essa movimentação para queda. Depois o mercado novamente, ó, doji indecisão, qual é o próximo candle? Queda, por quê? Aqui indicou que o comprador não tem interesse nessa região mais. Então, o mercado vem buscar o quê? A nova região. Quando o mercado chega nessa região aqui, ó, de suporte,
tranquilo? Ele vem até aqui, ó. Essa região foi a região que ele parou. Por que ele parou nessa região aqui e não nessa daqui? Observe que essa região aqui é o ponto que o mercado ele tem interesse. Então aqui é a base do suporte e aqui é o ponto de interesse comprador. Então observe que o mercado ele não chega até aqui, ele recua o preço. Então quando ele faz esse recuo, o que aconteceu? O candle 34 ele foi startado aqui pelo candle 2. Então o candle 2 aqui entrou comprador, aqui entrou comprador e aqui novamente o que? O preço sofreu uma rejeição e fez uma reversão, ou seja, a máxima e a mínima dos candlestick funciona também como suporte e resistência. Por isso que o preço muitas vezes ele rompe a tua região de suporte ou de resistência, mas ele não para exatamente na tua zona de suporte e resistência, ele para onde? Ele para no pavio. Assim que ele vai, que consome aquele pavio futuro, ele faz o que? Ele recua, ele faz uma ordem contrária. Então, ó, comprador entrou, ó, candle 35, ele abre novamente em que? Gap de alta. O que aconteceu com candle 7? Gap de alta subiu, candle 8 subiu, candle 9 subiu. Então o que aconteceu com o candle 26? Gap de alta subiu. Então aqui não ia ser diferente, o candle fez o que? Subiu. Depois aqui, ó, que já começa um movimento lateral, beleza? Aqui quando a gente se começa a observar que o mercado está possivelmente lateralizando, então a gente não faz nada, porque esse tipo de movimento aí não é interessante para a gente. O que é que a gente quer? A gente quer pegar as impulsões e as correções. Então se a gente pega aqui, ó, só no movimento desse aqui, ó, dá para a gente ter batido a meta rapidinho, beleza? Um movimento desse aqui, ó, a gente poderia também ter batido a meta aqui bem rápido, beleza? Então o scalper ele serve para isso, ele serve para te ajudar a você fazer o ganho rápido e sair dentro do mercado. Então isso aqui que eu estou passando é só um contexto com gráfico parado, beleza? Vai ter mais aulas aí com gráfico em andamento e vocês vai poder observar como é que eu faço o tipo de leitura com ele em andamento, para assim prever o próximo candle e fazer os scalp aí rápido, pegando aí assim vela por vela e contextualizando o mercado. Então a gente não precisa marcar nada, beleza, do dia anterior, máxima, mínima, 50%, nada disso. O que é que a gente tem que trabalhar é com o movimento do dia. O movimento do dia dos candles é que são interessantes para a gente, beleza? Então se você quer se aprofundar aí nessa leitura de preço, se você está aí no mercado há bastante tempo aí, buscando operações longas, mesmo assim o mercado ele sempre volta e te estopa, cara, então tá na hora de você rever, mudar o seu operacional aí e começar a aplicar o scalper e você vai ver que tudo vai mudar aí de uma forma aí bem eficiente e consciente dentro das tuas operações, beleza? Então, o scalper feito candle a candle vai te proporcionar aí uma maior liberdade e menor tempo exposto dentro do mercado, beleza? Então, 30 minutos a uma hora você já está com a sua meta batida aí e pode ir curtir. Tranquilo? Então, se você tem interesse aqui na mentoria, a mentoria que eu faço é uma mentoria individual, beleza? Com você ali, lhe ajudando ali em todo o processo para você conseguir de fato fazer essa leitura do candle, que é o Price Action raiz. Então, meu contato vai estar na descrição aí. Se vocês tiverem interesse aí, é só entrar em contato e falarem comigo, beleza? Então, essa foi a aula de hoje e até a nossa próxima aula. Tamo junto e fui!